tudo é perda. O que nós temos sem o Senhor? Quem nós somos sem Ele? Qual é a nossa identidade? Tudo volta para Ele, tudo aponta para Ele. Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu amo fazer parte, porque aqui eu aprendo muito com cada história. Este é o podcast especial dos escritores da editora Chave Mestra, a editora que traz tudo sobre desenvolvimento comportamental, desenvolvimento de pessoas em diversos âmbitos, em diversas áreas, na área da saúde, na área das finanças. Nós também trazemos na área da fé, da espiritualidade. A gente tem um propósito lindo. E eu falo a gente porque eu faço parte desse time mesmo e eu acredito que é inspiração para muitas pessoas. Porque aqui a gente tem, com essas escritas, com esses livros, muito ensinamento e aprendizagem. Então, por isso que eu falo que eu amo fazer parte, porque aqui todos os dias aqui no episódio do podcast eu aprendo com eles, com os nossos escritores, das histórias pessoais, do que eles fazem fora dos livros, que também tem um trechinho, né? A gente aqui traz um pouquinho da história deles, mas também tem a história deles ali do que eles fazem mesmo. Ali na profissão, como mentores, palestrantes, como especialistas. Então tem muita história linda e se eu fosse você já conferia este podcast, terminou este, já vai lá conferir os demais episódios, porque tem muito conteúdo bom. E hoje não é diferente, eu estou com uma escritora que inclusive acabou de lançar o livro. Hoje a gente está gravando aqui no Alphaville, em São Paulo, e ontem foi o lançamento deste livro incrível, que é o Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. E que linda essa capa, não ficou, gente? Ela já está aqui concordando, ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar e conversar com ela. E ficou linda, capa muito linda, a arte, todo o significado deste desenho é a forja mesmo, no fogo, onde tudo acontece em meio à dor e muitas vezes e tem muita superação. Quero receber junto com vocês, quero que vocês recebam aí com muito carinho comigo, ela que está no capítulo 10. O título é Zelo pela Presença. É sobre isso que a gente vai falar. E com ela, a pastora Diana Macedo. Tudo bom, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra recebê-la aqui, viu? Amém, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Agradeço por estar aqui, participando do meu primeiro podcast. Ah, que honra, É tá uma vendo? honra para mim estar aqui, então estou muito feliz. Que bom. E vou perguntar bastante, viu, pastora? Então esteja preparada para falar bastante aqui. Amém. A gente vai falar muito aí sobre fé, sobre como foi para escrever, o que pensou, o que colocar e o que tirar, né? Que a gente vê que pensa que tem pouca história, quando está escrevendo vê que tem muita. Não cabe. Então vamos lá, pastor. A primeira pergunta. A senhora tinha um sonho de escrever um livro ou não? Não. Não tinha, não passava pela cabeça. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sou daquela que escreve para tudo. Tenho Olha. vários cadernos, escrevo para tudo. Gosto de escrever minhas mensagens. Eu sou da escrita. Sempre gostei muito de português, mas eu nunca pensei em escrever um livro. E aí, na pandemia, né, a gente se pegou naquele turbilhão de emoções. Eu fiz um lançamento de um livro bem autoral, bem intimista. E quando foi ano passado, veio o convite com a editora Chave Mestra para eu escrever, em coautoria, o meu primeiro livro, Mulheres Despertadas. E quando foi no final do ano, tinha 3 meses de ter lançado, eu assisti um filme cujo nome era, né, Mulheres Forjadas, não era Mulheres, mas era da Forja. E eu fiquei muito impactada com aquele filme. Uma semana depois, eu recebi o contato da editora para escrever esse capítulo. Eu falei, não é possível. É muita coincidência. É o que a gente chama de Jesuscidência, né? Eu ia completar. É muita Jesuscidência. E aí eu comecei a escrever. Eu falei, não é possível, não. Não tem 3 meses que eu acabei de lançar o Despertadas. E aí eu comecei a escrever esse capítulo
né? Eu aceitei o convite da editora mais uma vez e comecei a escrever Mulheres Forjadas em Deus. Na verdade, o subtítulo era Na Forja de Deus. E escrevi esse capítulo e fiquei aguardando, revisando, orando. E com 3 dias faltando para entregar o capítulo para a editora, Deus mudou tudo. E aí veio um novo título, Zelo pela Presença. Eu confesso que eu entrei em pânico porque faltava apenas 3 dias, a gente já estava recebendo aquelas mensagens de lembrete, gente, falta tantos dias, olha, como é que está o texto de vocês? Algumas autoras já entregaram. E eu falei, Senhor, mas o meu estava pronto. E agora? E agora? E aí eu comecei a escrever, escrevi, reli. E aí mandei para a editora com o coração apertado, porque uma das autoras falou, olha, eu mandei o meu, mas me devolveram para fazer uma revisão ali. Eu falei, Senhor, agora é a hora. É a hora do teste. Se foi o Senhor mesmo que mandou trocar esse capítulo, porque eu troquei ele todo. Meu A Deus. história no Mulheres. Na Forja de Deus eu falava muito sobre todo esse processo da forja, do ouro, de como que ia, de todos os processos, as etapas de uma forja. E aí Deus falou, não é isso que eu quero falar através de você, eu quero falar sobre zelar pela minha presença. Nossa. Eu quero falar como que é, eu quero que essas mulheres que vão ler entendam que primeiro é eu na vida delas, porque elas não vão conseguir passar pela forja sem mim. Porque muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós fazemos as coisas para Deus sem Deus. Andamos, fazemos, atraímos pessoas, manifestamos aquilo que temos de talento, de dons, mas estamos sem Deus. Estamos sem viver a intimidade com Ele. Deixamos de falar com Ele na viração do dia. E aí nesse nesse capítulo eu fui muito edificada. O Senhor falou muito comigo acerca de como que a gente mantém a presença dele em nossas vidas. E eu falo sobre um comparativo com a casa de Abinadab, em que a arca ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos, e a Bíblia fala que nada acontecia naquela casa. Nada mudava naquela casa. Mas depois a arca foi para a casa de Obed-edom e ela ficou 3 meses. Apenas 3 meses. E a Bíblia fala, tem um registro que a Bíblia diz, que Deus abençoou muitíssimo a casa de Obed-edom. Então, esse capítulo ele fala como que a gente mantém a presença, a chama acesa da presença de Deus em nossas vidas e como que a gente se acostuma com a presença. Olha só. E é incrível quando a gente traz um projeto para Deus, um trabalho, seja o que for, né? Aqui a gente está falando de um livro, né? De um texto, mas qualquer que seja o teu trabalho, e quando a gente coloca nas mãos de Deus e Ele pede para mudar, muitas vezes algumas pessoas, e a gente com certeza já passou por isso, né? A pastora, de, de falar, mas por quê? De Né? resistir, De né? resistir, de falar, mas por que foi por outro lado? Só que quando a gente entende, né, que Deus é maravilhoso e sabe de todas as coisas, a gente obedece e entende depois, ou às vezes não entende, né, não sabe por que aconteceu, mas que é no caminho. Porque tem muitas pessoas que resistem nesse sentido de quando paralisa ou quando falam não, é, que é ruim, é só no lado positivo que Deus tá, não. E ele fala, se tiver que reescrever o capítulo, vá reescrever, se tiver que mudar tudo, tem que mudar. E pra gente que acredita, né, Que a gente confia. sabe que confia, sabe que tem resultado, né? Deus ele não revela o processo. Ele se revela no processo. Ele não revela o processo. Se ele fosse desistir, se ele fosse revelar o processo que a gente vai passar para alcançar alguma coisa, a gente ia desistir. Então ele se revela no processo. Ele tem uma missão, mas para cada um de nós, mas ele não revela o que vamos passar naquela missão para cumprir a missão. Então ele se revela no processo. Ótimo. É assim que Deus faz. E eu tenho marcado tudo aqui que vai para os cortes, né, José? A gente já tem todos os cortes aqui, ó. Porque
a realidade é que cada um passa o seu processo, seja qual for a área, né? Pode ser na área da saúde, das finanças, familiar, o seu casamento, mas muitas vezes ele não fala, né, Não, pastor? Ele não vai ser ali mesmo audível ou se revelar, não, foi como a pastora disse. Vai ser no caminho. Por é no isso que tem caminho. que caminhar, né? É por isso que deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de passagem. Você passa pelo deserto. Ótimo, E aí o Senhor, ele passa com você. ótimo. Você não permanece ali. Mas é claro que, como seres humanos, em alguns momentos a gente desiste, a gente procrastina, a gente acaba olhando mais para o processo ao invés de olhar para aquilo que a gente quer alcançar. E a gente acaba desistindo. Muitas Sim, das nossas fases vividas, né, a gente acaba desistindo de algumas coisas porque a gente fica com medo. exato. A gente fica com medo do mar. Você sabe que tem um texto na Bíblia que fala que Pedro teve medo. Isso não estava nem anotado, né? Mas ele teve medo. Só que quando ele olha para Jesus e ele vê Jesus, ele diz: Senhor, me socorre. E a distância de Jesus para Pedro era apenas de um estender de um braço. Jesus disse: Vem, dá-me a sua mão, dá-me a tua mão. Então, às vezes, a gente pensa que Jesus está muito longe de nós. Não, ele está dentro. Ótimo. Ele habita dentro de nós. Isso é passar com ele no processo. E o que no teu capítulo, pastora, embora a gente já esteja falando um pouco dele, mas o que para você, eu chamo senhora aqui em respeito por ser pastora, e depois eu vou pro você, eu falo, peraí, Pode chamar de você mesmo. o que você acredita que vai impactar na vida das pessoas, dos leitores que estiverem com o capítulo em mãos, pastora? Assim como impactou a minha vida e vem impactando essa mensagem, eu acredito que cada mulher que lê esse capítulo vai aprender como que devemos ser zelosas pela presença do Senhor e não nos acostumarmos com a presença dele como se fosse parte da mobília, que foi exatamente o que aconteceu na casa de Abinadab. Eles sabiam, reverenciavam por um período, mas depois eles deixaram aquela presença ali, como uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, a página amarela da Bíblia. Ela não é folheada, ela não é manuseada. Muitas das vezes a gente aprende a fazer aquela oração rápida, mas a gente esquece de ter intimidade. Relacionamento com Deus é ter intimidade, e intimidade demanda tempo. Intimidade demanda você ter uma boa audição, ouvir, ter tempo para ouvir, para passar. E isso a gente precisa fazer com Deus, porque Deus é uma pessoa. E a gente precisa aprender a se relacionar com ele. Nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e possuímos as nossas emoções, que são a nossa alma. Então, nós somos um ser tricotômico. E para isso, a gente precisa entender que, assim como o corpo precisa do alimento, o nosso espírito, para ser fortalecido, para sermos mulheres fortalecidas em Deus, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Como que a gente faz isso? Na viração do dia. Todos os dias o Senhor ele ia falar com Adão. Então, todos os dias o Senhor precisa falar conosco. E nós precisamos estar disponíveis para ouvi-lo. Isso é zelar pela presença, é não se acostumar, porque cada encontro é um novo encontro, é uma nova impressão, você sai de lá diferente. Eu costumo dizer ao longo da minha vida, da minha caminhada cristã, porque eu sou nascida e criada no Evangelho, que ninguém sai de um encontro com Deus da mesma forma que chegou. A gente começa a ficar mais parecida com Ele, a gente começa a ficar com o cheiro de Deus, a gente começa a ficar, a nossa maneira de falar muda, de se vestir muda, tudo muda porque a gente fica mais parecida com Ele. Que é isso que a gente precisa, né? Todos os dias. Sermos parecidos com Cristo. Não existe perfeição porque Ele é o único, né? Perfeito. Mas para que a gente sempre alcance essa mudança, essa transformação, a nossa versão melhor, para que pessoas também sejam impactadas através da nossa vida, por meio da nossa vida, né? Sim. Que a gente possa ser ferramenta também, né, para essas pessoas. Não trazendo a glória para nós, a Não. ideia nunca foi essa, mas trazendo a glória para Ele
E também não que ele precise de nós, né, pastor? A gente fala muito isso aqui no podcast. Deus não precisa de nós. Não Olha, ele precisa. não precisa, inclusive, de ninguém, se ele quisesse. Não. Mas que glória e que graça maravilhosa que ele pode nos usar, né? Que ele pode, por meio de nós também, fazer com que sua obra também aconteça aqui e muitos milagres aconteçam, né? Eu sou da área da música, né? Então, eu sou ministra de louvor, né? Eu pastorei uma igreja junto com meu marido, ele é o pastor da igreja, pastor sênior. E eu sou pastora de mulheres, sou ministra de louvor. E existe uma canção agora que está ecoando no meu coração que diz: tudo é perda se eu não tenho a ti. Nada mais importa. Tudo é perda. O que nós temos sem o Senhor? Quem nós somos sem Ele? Qual é a nossa identidade? Tudo volta para Ele, tudo aponta para Ele. A nossa identidade aponta para Ele, a paternidade de filha. Nós somos filhas dEle, tudo aponta para Deus. Então, tudo é perda se a gente não tem a Ele. Sim. Nada mais importa. Eu sei que nós temos uma vida para além da igreja. Mas nós somos a igreja, nós somos filhas. E como filhas, nós sabemos para onde a gente pode voltar. Nós sempre temos um lugar para chamar de nosso. Esse é o meu lugar em Deus, que vai além da igreja, que vai além da profissão, que vai além da família. É aquele lugar de filha amada do Senhor. E aí quando eu canto, eu falo: Senhor, que é a minha voz para ti? Com milhares de vozes maravilhosas que Ele tem nos céus. Então, o prazer é meu de cantar e saber que Ele é ouvido por mim. Sim. Pastora, tem aqui muito do texto, e quando a gente fala essa comunhão, esse relacionamento com Deus, a gente fala muito de pessoas que estão, de repente, já nas igrejas, ou que já estão, não estamos falando da religião, mas estamos falando de pessoas que estão ali praticando e indo aos cultos, mas a gente também vê aqui no capítulo muito a pastora falando sobre, não é só sobre isso, não é ir ao culto. Eu não lembro onde eu li aqui um trecho, mas você traz isso aqui. Não basta ir aos cultos uma vez por semana, não basta ler a Bíblia e orar de vez em quando, pois tudo isso se resume àqueles que receberam a presença. No momento em que aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas se queremos viver coisas extraordinárias, é preciso mais que receber. É necessário zelar por essa presença todos os dias. Isso se chama relacionamento. Então, como a pastora falou aqui. Mas o que eu quero trazer é, nós agora, pastora, temos também pessoas que estão vendo a gente que não têm nem ideia do que a gente está falando. Verdade. Que não sabem o que é nem o encontro, quanto mais o zelo. Então, o que a pastora indicaria para essas pessoas que de repente estão passando por situações em que elas não conseguem nem ter esse autoconhecimento, essa consciência de que precisam de Deus? Por que elas buscariam a Deus? Para quê? Em que Deus pode... E quando a gente fala Deus, eu sei que muitas pessoas falam: mas eu sei quem é Deus, eu conheço. Não, mas conhecer mesmo e prosseguir em conhecer e ter o zelo. É isso que a gente está falando. É realmente se encontrar com Ele, pastora. Traz um pouquinho disso, pastora, para a gente, como ministra de louvor, como pastora, como nossa escritora. Por que as pessoas precisam conhecer tanto esse Deus? Porque nós somos filhos. Jesus, ele morreu na cruz por toda a humanidade. Então, até você que está em casa assistindo esse podcast, eu quero dizer para você que Jesus não morreu apenas por mim. Jesus não morreu apenas por ela, morreu por todos nós. E Ele quer ter um relacionamento com você. E a pergunta é: como que eu posso me relacionar com Ele? Simples. Você pode fechar os seus olhos aí agora, nesse momento, fazer uma oração e falar: Senhor, vem morar em mim. Vem habitar dentro de mim. Porque é isso. Ele disse que Ele não está mais em templos feitos por mãos de homens. Hoje Ele habita dentro de nós. Quando Jesus foi assunto aos céus, que Ele ressuscitou, Jesus passou a habitar dentro de nós através do Espírito Santo.
Então, quando eu falo para além da igreja, é porque ele está comigo na minha casa, ele está comigo no meu trabalho, ele está comigo quando eu atendo alguém, ele está comigo no mercado, porque eu entendo que ele habita dentro de mim. Então, Sim. para que você tenha Jesus na sua vida, é só você chamar a presença dele. Ele diz: Sim. buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ótimo. E tem muitas pessoas, pastora, não só nas igrejas, que a pastora tem atendido, porque tem também um trabalho, né? Sim, Isso, a pastora faz um trabalho como terapeuta de mulheres, está estudando também psicologia, está em fase aí, né, de conclusão da psicologia. Então, a pastora tem realizado alguns trabalhos em que as pessoas vêm até você para tirar essas dúvidas, ou até pessoas que já conhecem a Deus, mas que às vezes entra no desânimo, porque estão numa fase em que estão, né, há um tempo na igreja, em algum ministério, que já servem a Deus há um tempo, mas estão esfriando. O que a pastora tem mais recebido, tanto no consultório quanto na igreja, dessas pessoas? eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma segunda pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. A pandemia trouxe uma visibilidade sobre a necessidade do autocuidado, sobre a necessidade de cuidarmos da saúde mental, mas também manifestou aí muitas síndromes, muitos medos, muita depressão, e eu tenho atendido muitas mulheres que passam por isso, que hoje, com o advento da saúde mental, começam a dar agora importância para aquele sentimento que sentiu a vida inteira, para aquele sentimento de frustração, de dependência emocional, de medos, de fracassos, e que com a pandemia trouxe essa possibilidade de se falar sobre. E aí dentro da igreja também, porque dentro da igreja nós temos muito preconceito e hoje nós temos quebrado, está sendo a passos bem lentos, mas a gente Sim. tem tentado quebrar isso no meio das igrejas, que é o cuidado com a parte do espírito, das nossas emoções. A gente cuida muito do nosso espírito, a gente ora, jejua, lê a Bíblia. A gente tinha uma resistência muito grande com o cuidado da saúde física. Então tudo era pecado ou Oh, deixa eu tudo falar era disso. espiritual, mas não. Nós somos um corpo, nós habitamos num corpo e nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Nós somos templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? E aí nós também temos as nossas emoções, a nossa alma. Sim, tem a nossa parte emocional para ser O próprio tratada, né? Davi, ele fala: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, espera no Senhor." Então, nós percebemos que isso já existia lá atrás. Quando Adão se esconde, ele teve medo, ele ficou triste. Quando Elias se esconde na caverna, ali ele pede a morte. Então, a saúde mental, Deus ele nos olha por inteiro, Deus nos olha integralmente como nós somos, um corpo, espírito e alma. Só que a igreja se fechou muito para isso. Então, hoje eu atendo pastoras, eu atendo ministros, ministras, o meu nicho é mulheres, então eu ofereço esse ambiente mais acolhedor para as mulheres. Mas sim, eu atendo mulheres que falam assim: eu não consigo chamar Deus de pai. Só. E aí você vai olhar e aquela dor dela, não foi Deus que criou aquela dor. Às vezes foi alguma coisa lá na infância. E a gente vai desconstruindo aquela mulher para depois ela se reconstruir em Deus. Mulheres que estão em relacionamentos abusivos, mulheres que estão em igrejas com lideranças tóxicas, narcisistas e que não entendem que são igreja e que podem ir para uma outra igreja. Podem escolher estar numa outra igreja com uma Sim. outra liderança, uma liderança mais saudável, uma liderança que segue a palavra, que vive os princípios, mas que é um ser humano saudável.
Então, isso eu tenho atendido no meu espaço terapêutico. Mulheres preciosíssimas, dotadas de talentos, em que Deus confiou dons da palavra, dons de cura, de libertação, mas que muitas das vezes são aprisionadas emocionalmente. Porque nós aprendemos, né, que isso era tudo espiritual, é tudo do diabo. E foi, né, pastora, acabei cortando a senhora, mas para complementar, foi uma época muito difícil também, Muito. né, em que até as pessoas tinham dificuldades de pedir ajuda, porque se sentiam julgadas, não, o que vão falar de mim? Vão falar que eu não sou de Deus, vão falar que se eu pedir ajuda, e aí é mais fácil, olha só a dificuldade, né, e que graças a Deus foi abrindo, né, a visão das pessoas. E é mais fácil eu falar que eu tô com um mal do que eu falar que eu tô com um problema, que eu vou pro terapeuta, que eu vou pro psicólogo. E tinha-se muito essa ideia de que como se o cérebro não fosse um órgão, como se não fizesse parte do corpo. Quer dizer, eu cuido de tudo. Se eu tô andando e caio e quebro um braço, eu posso ir pro hospital. Mas se eu tenho uma dificuldade emocional, eu não posso nem ir atrás. Sim, Sendo que é o que comanda tudo. sim. É o que comanda o nosso corpo, né? E que lindo o trabalho de pastoras que são terapeutas, que são mentoras, porque começaram a entender que isso não é só para quem está lá fora, isso é para quem está dentro das igrejas também. As pessoas Sim. também adoecem na igreja, não por causa da igreja, mas porque nós somos corpos, seres Pessoas. humanos, pessoas. Nós, a única certeza, né, pastor, que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, se nós vamos morrer, é porque realmente a gente vai ter doenças, a gente vai sofrer, essa é a visão pecaminosa, né, adâmica, né, que a gente fala. Adâmica. Pastora, a gente está quase encerrando nosso podcast. Eu falo aqui que lá no lançamento elas têm alguns minutos só para falar, né, no dia do lançamento sobre o capítulo, se apresentarem. É um dia gostoso em que a gente traz os familiares, traz os convidados. É uma festa mais intimista, um evento mais intimista aqui da editora, porque depois cada uma faz o seu evento, o seu lançamento na sua região e tudo mais. Mas é um dia tão lindo em que elas têm pouco tempo para falar. Depois eu falo, ó, aqui no podcast pode falar mesmo, porque tem tempo. Então a gente ainda tem bastante tempo para falar, mas estamos caminhando para o fim. Queria que a pastora trouxesse algo que de repente eu não tenha perguntado do capítulo e o que possa falar, né, pastora? Senão ninguém adquire o livro. Mas o que a senhora acha que tem de importante, que pode impactar pessoas, ou uma mensagem que de repente eu não tenha perguntado? Não é ainda a nossa mensagem final, mas algo que eu não tenha perguntado e que seja importante a gente falar hoje. Para quem conhece ou não a Deus, mas sobre o zelo, tanto o zelo com as coisas de Deus, quanto com consigo mesmo, de se cuidar, de se conhecer, né? Eu acho que assim, eu me ative ao zelo pela presença de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que primeiro o reino de Deus, primeiro Ele, e depois todas as outras coisas Ele vai nos acrescentar. Então, esse versículo é o versículo da minha vida. Primeiro Deus, depois as demais coisas Ele vai acrescentando, vai tirando, vai modificando, vai moldando. Mas o zelo, essa palavra zelar, ela faz um convite para nós, para a gente aprender a zelar por tudo que Deus confiou a nós. E a gente fala da parábola dos talentos, porque a quem o Senhor deu 5 multiplicou, a quem ele deu 3 multiplicou, a quem ele deu 1 não multiplicou por medo. E aí ele não zelou por aquela semente, por aquele talento, ele enterrou aquele talento e ele perdeu. E aí o versículo completo fala assim: até o que ele tem lhe será tirado. Então, muitas das vezes a gente vê mulheres, nós vemos que na nossa própria vida, eu atendo mulheres que às vezes não dá importância para a maternidade, mas orou tanto pedindo os filhos, não cuida, terceiriza, não zela por aquilo. E no casamento, acabamos às vezes nos acostumando com aquele relacionamento, então a gente não dá o nosso melhor, a gente não zela por aquele relacionamento e a gente acaba perdendo ou a intimidade ou a proximidade e muitas das vezes chegando até a fase do divórcio.
Porque, e também na nossa vida pessoal, a gente aprende, a gente não se aprende, não se conhece, não se autoconhece. A gente fala muito isso em terapia, de autoconhecimento, é entender os seus pontos fortes e entender os seus pontos que precisam evoluir. A gente não chama de pontos negativos, a gente chama que pontos eu preciso evoluir, que área da minha vida eu posso melhorar. Então, não são os meus pontos fortes. Assim como a gente fala com temperamentos, o Senhor não vai mudar o nosso temperamento. Ele vai usar, Ele vai transformar o nosso temperamento para usar para Ele. Então, Pedro, quem era Pedro? Colérico. Quem era Moisés? Melancólico. Mas Moisés foi aquele que Deus usou para abrir o mar. Quem era Pedro? Pedro colérico cortou a orelha do soldado. O Senhor foi lá com toda delicadeza, colocou no lugar. Mas o Senhor precisava de Pedro. E ele disse assim: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Deus precisava de alguém que fosse desbravador ali para edificar uma igreja pós-ressurreição dele. Então, o Senhor, ele não vai mudar o nosso, ele não vai tirar, você não é mais melancólica, agora você é colérica, porque eu preciso disso. Não, ele vai transformar o nosso temperamento. Então, até entender quem somos, a nossa identidade em Deus, isso também é zelar por quem Deus fez em nós. Então, eu sou única, você é única, eu tenho a minha digital, você tem a sua, então eu preciso sempre aprender como que essa máquina que funciona. Como que eu funciono? Isso é zelar pela presença. O que eu posso comer? O que eu não devo comer? O que eu preciso fazer para desenvolver essa qualidade de vida em mim? Isso é zelar pela presença que está dentro de mim. Existe um tesouro em mim, vaso de barro. Existe um tesouro que é o Espírito Santo. Como que eu zelo por ele que está aqui? Sendo desleixada comigo mesma, comendo qualquer coisa, não fazendo exercício físico, não cuidando de ler a palavra, de orar, porque eu preciso entender que eu sou um ser completo. Nós somos seres completos. Então, eu preciso cuidar de mim na esfera emocional, espiritual e física. Isso é zelar pela presença que eu tenho, que eu carrego. Hoje nós somos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança hoje sou eu, porque a presença que habitava na Arca da Aliança que fez toda a diferença, que é o que eu comento nesse capítulo, hoje essa arca sou eu. Não é a igreja feita por tijolos, por alvenaria, não são os prédios bonitos. Eu costumo dizer muito isso, quando eu saio da igreja, ele sai comigo. A gente ouvia muito quando criança, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não, ele não estava. Porque ele precisa que eu esteja lá, porque ele habita em mim. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Hoje eu sou o templo. E aí eu preciso zelar por esse templo em todas as áreas da minha vida. Eu preciso transmitir quem ele é. Na igreja, fora da igreja, no meu trabalho, com as pessoas que eu atendo, que eu me conecto, no ônibus, aqui, em qualquer lugar, ele está comigo. Pastora, a gente está indo para o finalzinho do nosso podcast. Não é maravilhoso? Eu prefiro a gente estar aqui em bate-papo, porque olha o quanto de conteúdo que sai. Porque a pastora já tem toda uma história fora do livro também. Então, quando a gente traz aqui no podcast, é para que você também se conecte, assim como eu aqui com a pastora, me conectei e aprendi tanto. É por isso que a gente faz o podcast também, para além do livro, vocês possam conhecer também nosso escritor. E eu quero que a pastora traga. A gente tem 3 minutos só para encerrar. É isso mesmo, José? 2 minutos, José? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Eu quero que a pastora traga a mensagem final. Pode ser na tua câmera. E antes da gente encerrar esse podcast, fique à vontade. O que Deus tocar no coração, o que for necessário nesse momento. Amém. Eu quero agradecer por estar aqui, né, mais uma vez, estreando da melhor maneira possível esse meu podcast. Mas eu quero deixar uma mensagem para o seu coração, você que está ouvindo esse podcast, você que está assistindo, que esse livro, Mulheres Forjadas em Deus, Mulheres Fortalecidas
em Deus, ele vai mudar a sua perspectiva de vida, ele vai trazer capítulos maravilhosos. O lançamento foi ontem, ontem eu pude ouvir esses testemunhos e olha, uma gotinha no oceano, é a pontinha do iceberg, que você, assim como eu, estou ansiosíssima para levar os meus livros para casa, e o meu com alguns autógrafos já, poder ler, ser edificada, ser transformada, porque aqui diante de vocês tem uma mulher, nascida e criada no Evangelho, esposa de pastor, pastora, já com uma profissão consolidada, mãe de 2 meninos maravilhosos, mas que todos os dias eu sou uma eterna aprendiz. Todos os dias eu aprendo um pouquinho, todos os dias eu me desconstruo para que ele me reconstrua e aprendendo todos os dias a zelar pela presença do Senhor na minha vida, eu quero te ensinar isso a partir do meu capítulo. Ótimo, pastora, muito obrigada. Amém. Obrigada mesmo por ter não só trazido tanto conteúdo, mas pelo tempo precioso, porque hoje a gente está em uma época em que o tempo é muito valioso e quando vocês tiram esse tempo para estar aqui com a gente na mesa, onde tantas, né, trocas são feitas na mesa, né? Então, para a gente é muito valioso também Amém. o tempo de vocês e de estar aqui com a gente compartilhando. Amém. Muito obrigada e retorne mais vezes, viu? Amém. Fica aqui o agradecimento em nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros e de toda a equipe da editora Chave Mestra. Então volte aqui, nem que for para tomar um cafezinho, bater ali ó, na porta uma água ou gravar outro podcast dos próximos livros. A pastora que já está no nosso segundo livro, né? E aí pode retornar que aqui sempre vai estar de portas abertas. Amém. Muito Viu? obrigada. Obrigada. E quero agradecer você que está com a gente aqui até este momento. Fique com a gente nos próximos episódios também. Corre lá, ó, tem episódio antes, com certeza vai ter episódio depois, porque eu não sei qual é a ordem que você está assistindo no YouTube, mas aqui no nosso canal da Editora Chave Mestra tem muito conteúdo lindo, então aproveita, vá estudar, porque eu falo que aqui o episódio não é só para aprender, não, é para estudar literalmente. Volta agora esse podcast e já vem anotando tudo que a pastora trouxe aqui pra gente, que foi riquíssimo, e só não muda quem realmente não quer mudar. Não é fácil, mas tem que ter um propósito para caminhar, para a gente chegar nesse zelo que ela fala aqui. O zelo com aquilo que é da obra, aquilo que é de Deus, e que a gente possa realmente ter também um zelo com a nossa própria vida. Tá tudo ligado, por ele, para ele, mas começando com as coisas dele. Não é verdade? Assim como ela falou. Então, eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!